então que é tão importante fazer a geração e o envio, fazer a geração e a transmissão do meu arquivo SPED-SF? Porque é o seguinte, se você não gerar e não transmitir o seu arquivo SPED dentro do prazo, e esse prazo ele foi definido pelo próprio fisco, você vai ter consequências. Então, é importante fazer. Por quê? Porque o SPED-SF, ele é uma obrigação acessória. E como sendo uma obrigação acessória, a obrigação acessória, ela é imposta pelo fisco. Ela é uma obrigação de fazer. Então, caso você não faça, caso você não cumpra esse requisito, e o requisito aqui é a obrigação acessória, aí você tem uma consequência. E qual é a consequência? O pagamento de multa. E a consequência pela não transmissão do SPED-SF é o pagamento de multa e é uma multa pecuniária. É uma multa em valor, dinheiro. E dinheiro ninguém quer perder. Sabe qual é o prazo de obrigatoriedade de envio do SPED-SF? É sempre no final de julho, não é? Pois é. Acontece que grande parte dos profissionais de contabilidade fazem isso muito próximo desse prazo acabar. E aí é que está o problema. Por quê? Você precisa definitivamente investir tempo nesse processo de gerar e transmitir o seu arquivo SPED-SF. Caso contrário, você corre um grande risco de pagar multa até por inconsistências que o seu arquivo apresentar e que o validador, por exemplo, não te mostrar. Quer um caso super prático? O validador permite que você contenha dentro do arquivo, que você deixe passar dentro do arquivo informações importantes, como valores da DRE, por exemplo, que é a demonstração de resultado, e que se você não investir um tempo, não separar um tempo apropriado para fazer a geração e a transmissão desse arquivo, você tem um grande risco e perde uma oportunidade de fazer isso bem feito, de dormir tranquilo, de ficar seguro e de não ser pego de surpresa daqui a uns 2 anos com uma grande multa com relação a esses arquivos que você está fazendo nesse ano, por exemplo. Olha, o grande benefício que você tem em fazer esse processo com calma, em fazer esse processo da forma correta, no fato de gerar, no que diz respeito a gerar e transmitir o arquivo do SPED-SF, é aquela paz, aquela segurança interior, sabe? Aquela certeza de que daqui a um tempo você não vai ter a infeliz surpresa de receber uma grande multa, que pode, inclusive, dependendo da sua situação, se você for um funcionário CLT, por exemplo, em um escritório de contabilidade, a multa que você recebe pelo fato de ter enviado um arquivo fiscal com essa formalidade, né? Que é o caso do SPED-SF, a multa que você recebe é descontada do seu pagamento. Imagina, por exemplo, você receber, como aconteceu com uma empresa que me contratou, a empresa é uma indústria de granitos, tá? De mármore e granito, que inclusive trabalha com exportação. Depois de um determinado período, depois de determinados anos, 3 anos, já enviando o arquivo SPED, o contador que era responsável por essa tarefa achava que estava tudo bem, achava que estava tudo certo. Depois que passados esses 3 anos, chegou um fiscal pessoalmente na empresa e lavrou um auto de infração com uma multa no valor de 3 milhões, pasme, 3 milhões de reais. Investigados os motivos pelos quais aqueles arquivos estavam sendo enviados de forma incorreta, e olhem, vale ressaltar que todos os arquivos foram validados
e todos os arquivos foram transmitidos. A empresa tinha todos os recibos de transmissão, por exemplo. Mesmo assim, recebeu uma multa no valor de 3 milhões. Sabe o que mais? Depois de recorrido através de um processo judicial, o fiscal só deixou ela diminuir um determinado percentual da multa e mesmo fazendo o pagamento daquela multa, não tirou a obrigação da empresa de ter que retificar o arquivo SPED daqueles 3 anos que estavam errados. Para e pensa, você quer correr esse risco? E se você é funcionário, principalmente um escritório de contabilidade, onde o volume de arquivos que você faz todo mês ou todo ano é um volume alto, você quer correr esse risco de ter descontado do seu pagamento uma multa de 3 milhões? Pensa agora, quanto tempo você levaria para pagar essa multa que o cliente recebeu? Ninguém quer, né? Olha, o melhor momento para você começar a gerar e transmitir o seu arquivo SPED não é naquele mês de obrigatoriedade, naquele mês onde você já está no final do prazo. Pelo amor de Deus! O melhor momento de você começar a gerar e transmitir o seu arquivo SPED-SF é logo depois que você faz o encerramento da parte contábil, o também chamado de fechamento contábil. O que é isso? Lançamentos, todas as operações lançadas, conciliados, né? Apurado o resultado daquele ano. E aí, o primeiro, você vai fazer a geração do seu arquivo do SPED contábil e depois do SPED contábil pronto, você já vai começar a gerar para depois transmitir o seu arquivo do SPED-SF. Então, mentaliza o processo. Primeiro eu tenho que ter todos os meus lançamentos, depois eu concilio, depois eu faço o encerramento do período, faço a conferência das minhas demonstrações, faço o meu SPED-ECD, logo em seguida, sem deixar para depois, eu já inicio o processo de geração e de transmissão do meu arquivo SPED-SF. Então, se a gente for pensar assim, qual é o melhor momento? Qual seria então assim o melhor mês para começar a fazer isso? É o mês de fevereiro. É sério, Verônica? Logo no carnaval? Sim, é sério. Por quê? No mês de janeiro, você já pediu para o seu cliente, se você for funcionário do escritório, né? Ou mesmo que você seja o contador desse escritório ou um contador autônomo, enfim, mesmo que você seja do setor contábil de uma grande indústria, você vai solicitar para os demais setores ou para o seu cliente todos os documentos que você precisa para fazer o fechamento contábil. Depois que você fez isso em janeiro, em fevereiro você já deve começar a gerar o seu arquivo SPED-ECD. Porque olha só, em fevereiro, o sistema que você utiliza já tem o plano de contas referencial, porque obrigatoriamente ele tem que ter. Aliás, se ele não tiver, você vai solicitar. Por quê? Alguns sistemas são mais atrasadinhos na hora de fazer a atualização com relação às mudanças do SPED. Então, até para cobrar do seu sistema a solução que você necessita para fazer esse processo corretamente, você tem que ter tempo. Se você não fizer isso nesse momento, logo no início do ano, em fevereiro, fica tudo muito apertado e é daí que surge aquele pavor do SPED, porque é um SPED atrás do outro e é nesse momento que também tem outras obrigações acessórias acontecendo, né? A gente está naquele momento de gerar outras informações também para o fisco. Mas, nesse caso, se você estiver no setor contábil, esse SPED é uma prioridade. Melhor momento, fevereiro. Então, o seu mês no setor contábil vai ser o mês de fevereiro.